Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Porrada. No vídeo de hoje vamos falar aí dos resultados do UFC Fight Night 148 que aconteceu nesse final de semana. Teve aí Pettis contra Thompson na luta principal. E nesse vídeo vamos falar de luta entre brasileiros. A gente teve aí o Jussier Formiga que enfrentou o Davidson Figueiredo, valendo aí o top contender da categoria dos mochos. Os dois estavam muito bem colocados e por decisão o Formiga saiu vitorioso. É luta burocrática, né? Mas a gente meio que já estava esperando. Eu coloquei o Formiga como favorito para essa luta, apesar das casas de apostas terem colocado o Figueiredo. Eu acreditava, né, como eu falei no vídeo de pré-evento, que a experiência do Formiga iria fazer diferença. Seria a primeira vez que o Figueiredo iria pegar um cara do calibre do Formiga, que já está lutando em alto nível nessa categoria há muito tempo e muitas vezes é subestimado. E, como a gente falou, o jogo do Formiga funciona muito bem. Ele não tem uma trocação. Muita gente considera ele um cara do jiu-jitsu que não tem uma trocação boa, o que é totalmente equivocado. Ele não tem uma trocação ruim. Não é, obviamente, a mais lapidada da categoria, mas, como eu falei, funciona bem demais para fazer o jogo dele funcionar e com muita qualidade. O que aconteceu foi que ele conseguiu fazer isso aí funcionar, conseguiu quedar todos os rounds e dominou a luta. Foi burocrático, mas foi eficiente. Ele trocava o suficiente para poder fazer o jogo de queda dele funcionar. Não se expunha demais e não deixava o Davidson Figueiredo enquadrar ele. Agora, teve um equívoco, na minha opinião, do jogo do Figueiredo, que é o seguinte, tudo bem, ele tem poder de nocaute, mas ele estava procurando aquele one punch nocaute desde o início da luta, né? O cara que se aproxima pulando com um upper, sem trabalhar uma sequência de golpes e tal, ele está buscando dar um único soco e vencer o combate. Quando você faz isso por um determinado período e o seu adversário se mostrou apto para poder se esquivar disso, andar lateralmente e seus golpes não estão nem conectando, meu amigo, busca outra estratégia, né? Faz uma combinação, enquadra ele, tenta ganhar pelo volume de golpes. Mas não, o Figueiredo, todos os tempos que estava em pé, sempre ficou buscando esse golpe único. Eu acho que foi um erro na estratégia dele. E pelo menos ele teve a competência de evitar a finalização do Formiga, que não são muitos que conseguem fazer, mas com certeza vai ter que trabalhar essa defesa de quedas dele, que não é boa, né? Realmente mostrou ali uma falha grande. E a gente tem hoje, querendo ou não, o Cejudo, que é o campeão dessa categoria, que é um monstro na trocação e um monstro no wrestling, né? Então isso já mostra como aconteceria se fosse o Figueiredo e Fernando Cejudo, fica claro o que poderia acontecer nessa luta, né? Então, agora, belíssima vitória do Formiga, agora ele se coloca numa posição finalmente bem vantajosa, na minha opinião e na opinião de todo mundo, ele já deveria agora ir disputar o cinturão, mas como a gente está falando de UFC, isso não existe, né? Meritocracia não conta aqui, o que vale é show. E infelizmente a última notícia é que o Dana White deu entrevista falando que na verdade o Cejudo não vai lutar na categoria dele, na categoria dos moscas, e vai sim disputar o cinturão vacante da categoria dos galos, que o Dillashaw acabou de perder o cinturão por ter caído no doping, e ele vai enfrentar o Marlon Moraes para cinturão vacante. Então a categoria dos moscas novamente passaram um pouco para trás e o Dana White até se manifestou o que vai acontecer com o Formiga, né? Segundo a mesma declaração do Dana White, ele falou que o Formiga deve enfrentar o Benavidez no mesmo card de Cejudo contra Moraes e quem vencer nessa luta vira o top contender que vai disputar o cinturão dos mochos na próxima opção. Vai fazer um novo cruzamento. O Formiga vai ter que passar mais um degrau antes de chegar. Quer dizer, o cara já é primeiro do ranking, vence o quarto do ranking, mas não, tem que fazer mais um combate, vencer o segundo ranking. Pô, quantas lutas o Formiga vai ter que fazer antes de ter essa disputa do cinturão? E outra coisa, fica colocando uma trava muito grande, principalmente se o Cejudo ou o Marlon Moraes não poder lutar, adivinha só quem é que vai substituir. Um dos dois. Do que não faz sentido nenhum, né? Tipo, você vai colocar para uma disputa de cinturão dos pesos galos uma luta de substituição de peso mosca. Você fica cagando pra categoria dos pesos mosca mesmo. Poderia pelo menos respeitar um pouco a categoria dos galos e botar o Pedro Munhoz pra lutar nesse card e falar, ó, fica aí de sobreaviso que se acontecer alguma coisa você sobe e pega, mas nem isso ele tá cogitando. E como eu falei no vídeo de pré-evento, eu já tô de saco cheio dessas invasões de território, dessas supostas superlutas, que na minha opinião isso aí nem superluta é, porque a gente não tá falando de dois campeões, a gente tá falando de um campeão de uma categoria subindo pra disputar com um top contender da categoria de cima. E isso pra mim, tipo assim, eu consigo entender quando são dois campeões, apesar de não concordar quando são dois campeões que ganharam o acabaram cinturão. De se tornar campeão. Exatamente, né? Eu não concordo também nesse ponto. Eu acho que tem que ser dois campeões bem consolidados, que já limparam a maior parte da categoria e agora estão buscando novos desafios. O que está acontecendo é que cagaram. Qualquer coisa que você faça, ganhou o cinturão, já pode subir, descer, fazer o que você quiser, caga para os top contenders. É uma falta de respeito tremenda com os lutadores. O Formiga já está tentando disputar esse cinturão na categoria dos moscas há muito tempo e sempre dava um passo para trás quando pegava no top.
E agora ele consegue fazer uma sequência impressionante que, vamos ser sinceros, na categoria dos moscas é mais do que suficiente. A gente já teve muito menos vitórias do Formiga contra lutadores menos relevantes e conseguiu essa disputa. E agora o Formiga vai se colocar de frente com o Benavidez, que é uma disputa perigosíssima para ele. Ele já perdeu pro Benavidez antes. Tudo bem, ele já melhorou também monstruosamente como atleta, pode sim vencer essa luta, mas é mais um degrau que ele não tá precisando subir. Você tem. Quando você é campeão, você tem que enfrentar todos os contenders da categoria. Mas quando você tá tentando se tornar campeão, você não precisa passar por todos eles. Essa é a métrica, né? Ele venceu aí o quarto ranking, ele tá com o primeiro, vai ter que vencer o segundo, para quando se ele se tornar campeão vencendo o Benavidez, vencer o Cejudo, beleza, agora me dá o top 6, né? Porque eu já venci o top 5 todo em lutas que não valiam o cinturão. Quer dizer, não faz sentido queimar todas essas etapas com o lutador. Eu concordo com o Lender, eu acho que colocar o Formiga contra o Benavidez como backup para se o Marlon ou o Cejudo não puder lutar é um absurdo. Tinha que colocar no mínimo alguém da categoria dos galos, já que o cinturão que está sendo disputado é dos galos, né? Então, se o Cejudo não puder, você coloca o Pedro Munhoz. Se o Marlon Moraes não puder, você coloca o Pedro Munhoz de qualquer maneira, que aí você pelo menos tem um elemento da categoria certa, que é que está disputando o cinturão. Imagina, você disputa o cinturão dos galos entre Cejudo e Formiga. Cara, que sentido isso faz? Eles não podiam disputar o Mosca, não o peso dos galos. Enfim. Estão cagando pra categoria. Dá a entender de que o Dana White tá fazendo tudo possível para todo mundo já ir lutando nos galos, para ele não ter que sustentar a categoria dos moscas, o que é uma pena. A gente já falou isso em outro vídeo, que é uma categoria em que a gente vê a maior versatilidade dos atletas usando todas as áreas num único combate. É uma categoria muito legal de ver para quem gosta de MMA. E se a gente tira esses lutadores da jogada, já são... E se a gente considerar, por exemplo, que o José Formiga é um top dessa categoria, mas é um cara que é bem desconhecido até pro público brasileiro, deve ter gente que não conhece o Formiga. Você bota um cara desse pra subir de categoria daqui a pouco, realmente você vai matando a categoria aos poucos. E é triste ver isso, tá? Eu sei que muita gente não gosta da categoria dos moços, eu particularmente gosto bastante, mas eu queria ver o José Formiga contra Henry Cejudo e o Marlon Moraes enfrentando o Pedro Munhoz na categoria dos galos. É justo, você tem que respeitar. Esse cara, você tá falando de atletas ali, a vida dos caras estão ali, eles estão ali pra tentar conseguir esse cinturão. E cada vez que você faz um negócio desse, você trava a vida deles, você trava o sonho deles de conseguir conquistar o que eles estão batalhando tanto pra conseguir. Então, eu sou totalmente contra, mas se o Dana White falou que é o que vai acontecer, provavelmente o que vai acontecer. Vamos torcer então pro Formiga pelo menos conseguir ali uma boa vitória, né, finalmente, porque ele sempre dá esse passo pra trás quando pega aí um Benavidez, um cara que já tava lá no topo, né? No topo. Espero que dessa vez não aconteça isso. E pro Cejudo, aquele negócio, vai pegar o Moraes, é uma luta que dessa vez não tem tanto problema pra ele, que se ele perde, ele não perde o cinturão dele, então ele tá mais confortável ali. Mas, novamente, não concordo com essa embolação que tá acontecendo no UFC, que agora todo mundo quer subir e descer de categoria o tempo inteiro. Dê sua opinião aí, o que vocês acham desses casamentos de luta aí prometidos pelo Dana White. A gente já falou mais de uma vez que o que o Dana White fala não se escreve, mas parece que dessa vez tá indo tudo indicando que vai por esse caminho mesmo. E não falamos só desse vídeo, tem um vídeo aqui da luta principal, e se não é inscrito, clica aqui em cima e se inscreve no canal.